Olá, amigos, irmãos de Ideal Espírita, paz e luz com Jesus. Estamos iniciando as reflexões semanais aqui pelo canal do Facebook do Centro Espírita, Aprendiz do Evangelho de Guaianazes, e desejando a você aí um abraço, um carinho, um fraterno abraço. E vamos juntos, né, com essa reflexão de hoje, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 24, do item. Nosso item 1 e 2, e que traz assim o título de Os Sãos Não Precisam de Médicos. Mas antes, vamos aqui fazer uma pequena prece, né? Uma pequena leitura de uma mensagem, harmonização. Nós escolhemos aqui a mensagem do livro Lindas Mensagens de Meimei, na psicografia de Mirtes Carvalho Bona. E a mensagem diz assim: amigos que utilizem as cordas sutis do coração para fazer soar a musicalidade dos pensamentos, Deus seja louvado. Dispostos nas fileiras do bem irrestrito, sentindo nos acordes do trabalho contínuo as notas musicais do entendimento. Sem o sentimento que segrega, todos podem iniciar a construção enobrecida de uma nova era. Era em que se renova o direito de buscar, de estudar, amar, socorrer e amparar, podendo assim corrigir as arestas que servem de obstáculos aos planos de edificação do mundo novo. É tempo, sempre é tempo de fazer ecoar, com emoção e alegria, a canção de trabalho e renovação, libertando-se do egoísmo e da indiferença, para se trabalhar com entusiasmo. Ao perceberem nossa união, espíritos amigos de todas as nações trabalharão para eliminar a violência do coração dos encarnados, inspirando-os a orar e vigiar. Mãos unidas, tanto no serviço, doação sem esperar recompensa, como nos momentos de alegria, cada um de acordo com suas possibilidades. Com firmeza de fé, fazendo coro à prece sincera, para que nós, nesta esfera, possamos suplicar a Jesus por todos. Lembrando o lema, mãos unidas, soluções encontradas. E assim, nessa pequena mensagem, já vamos refletindo a importância dessa união, desse trabalho, das nossas mãos unidas, dessa corrente do bem. Elevando os pensamentos em agradecimento a Deus e a Jesus, a todos os irmãos, agradecimento à Casa Espírita pelo ensinamento nos dado. Nós vamos louvando com a prece nos ensinada por Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai de todos os males, porque é teu reino e a glória, o poder hoje por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, o Evangelho, né, no capítulo 24, no item 11, os sãos não precisam de médicos. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Essa passagem está no Evangelho, na Bíblia, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, nos versículos aí de 10 a 12. Nós escolhemos um trechinho aqui, né, para ver esse item 10, né, que ele trata assim, do livro O Evangelho dos Humildes,
de Eliseu Rigonati, que diz assim: na época de Jesus, como em todas as épocas, havia espíritos encarnados, sequiosos e famintos de ensinamentos espirituais. Eram todos aqueles que estavam aptos a compreender as lições mais elevadas. Possuídos de grande vontade de progredir e de regenerarem, ao ouvir Jesus, intuitivamente percebiam que ele estava provendo as necessidades de suas almas. E a personalidade de Jesus era como um imã que se atraía irresistivelmente. Os fracos, os tristes, os doentes, os desanimados, os sofredores, enfim, sentiam bem na companhia de Jesus, porque eram banhados pelos fluidos benéficos que a espiritualidade dele irradiava. Ainda hoje, os pecadores e os sofredores que dirigem suas preces sinceras a Jesus recebem os mesmos fluidos revigorantes que recebiam os que se sentavam com ele à mesa terrena. E o conforto espiritual desce os seus corações em resposta à súplica fervorosa. Então, esse trecho de Eliseu, aqui no livro Evangelho dos Humildes, né, de Eliseu de Regonati, ele é bastante rico também nas reflexões, né, porque nos traz ensinamentos de que o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, na realidade, eles se tornam como remédio que cura as nossas almas. Porque o remédio é o Evangelho, o médico é Jesus. Então, quem não se sente bem quando você vai ao médico, o médico lhe receita, lhe prescreve um medicamento que você toma e que você cura seu corpo físico. Então, Jesus ele prescrevia todos esses ensinamentos às almas sequiosas, né, desses aprendizados, sofredoras, pelos desafios. Né? Não são fáceis vencer desafios dolorosos, mas eles estavam ali perseverantes, buscando ali os ensinos do Mestre. Isso vinha como um bálsamo, né? Vinha como remédio que aliviava as dores, não as dores do corpo físico, mas as dores da alma. E aí eles se sentiam bem. Né? Mas no item 11 do Evangelho de Mateus, vem dizer assim: e vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Os fariseus, não admitindo em sua companhia os pobrezinhos, os humildes, os pecadores e os sofredores, estabeleceram na terra o monopólio das coisas divinas, né? No que foram imitados pelo clero atual da época, né? Ninguém tem o direito de monopolizar a graça divina, nem o clero, nem os médios, nem quem quer que seja que dirija trabalhos espirituais. Então, veja que os fariseus, os publicanos, pessoas era tido como pessoas de má índole, exatamente porque são pessoas que cobravam impostos e às vezes extorquiam pessoas que nada tinham, né? Não tinham condições financeiras. Né? As questões de impostos vêm de longas datas, né? De longas eras, e nós estamos até hoje brigando por essas questões de impostos. Mas nós não podemos monopolizar coisas divinas. Né? Lembramos-nos constantemente de que o nosso concurso é por demais pequeno e tudo emana de Deus. Por isso, por mais pecador que um irmão seja, nunca o afastemos de nós. Quando quer participar conosco dos trabalhos espirituais, é esta a lição que Jesus aqui nos dá, admitindo em sua companhia publicanos e pecadores. Olha aqui, muito importante a gente refletir sobre isso. Jesus, ao seu redor, ele permitia essas pessoas ao seu lado. Porque era uma oportunidade de ouvir, de aprender. Então, se as pessoas chegam até nós, como diz aqui, por mais desafios que têm, por mais que caminham em caminhos ainda difíceis, todos nós temos desafios, nós não somos perfeitos, nós temos falhas, nós temos bastante impedimentos ainda que atrapalham nosso crescimento espiritual, como a falta de virtude, como o egoísmo, né?
ainda idolatramos, tem tudo isso ainda precisamos trabalhar. Nós estamos trilhando aqui na Seara, esse é o caminho. Nós não podemos desistir. Fáceis não são, mas nós não vamos desistir. E também não vamos recuar porque encontramos no nosso caminho pessoas que se intitulam sabedores. Ninguém é tão sábio que não possa aprender e ninguém é tão ignorante que não possa ensinar. A ignorância no sentido de conhecimento. Então, à medida que nós vamos buscando esse conhecimento, nós vamos nos melhorando. E o Evangelho é essa fonte, né? Essa fonte que esclarece, que nos cura. Quem são os doentes da parábola de Jesus? São os doentes que precisam de médicos. São os doentes da alma que necessitam do Evangelho, que necessitam de Jesus. Ninguém vai ao médico em sã consciência que está perfeito. Não sei fazer uma preventiva, tal, mas são relativamente poucos que usam desse mecanismo, né, de sempre estar fazendo prevenção. Dentro do nosso aprendizado, nós temos que estar sempre buscando essas prevenções, porque desafios chegam. E nós não sabemos quando bate a dificuldade à nossa porta. O vigiar e orar de Jesus é exatamente isso. Que sejamos atentos a tudo, alinhar o pensamento. A mediunidade, ela sempre é exercida com o Evangelho. Já que aqui dizem médios, falam nos médios. Os médios são as fontes de intercâmbio com o plano espiritual, mas é somente uma fonte de intercâmbio. Eu, como médio, não posso dizer que todo trabalho não tenha a interferência de espíritos negativos, de irmãos ainda, porque vai depender de como estou alinhado com o pensamento. O pensamento é um atributo do espírito, e se o espírito não estiver alinhado no bem, nessa condição de médio, é claro que nós vamos sofrer interferência. Tá? E todos nós somos médios. Kardec já disse isso. Toda pessoa que sente a influência de espíritos, em qualquer grau ou em qualquer intensidade, é médio. Mas a mediunidade faz parte de todas as pessoas. Mas é importante lembrar que não é um privilégio, é uma ferramenta de aprendizado. Né? Então, nós temos aqui que os ricos não procuravam a companhia de Jesus e até escarneciam dos que o buscavam. A explicação é simples. Os ricos e os bem situados da vida terrena, ordinariamente, não procuram conforto espiritual, porque possuem o conforto material, ao passo que os pobres, impossibilitados de se ampararem nas coisas materiais, apoiam-se com mais facilidade das coisas espirituais, das quais recebem força para a caminhada terrena. Né? Tal qual Jesus, o Espiritismo em nossos dias congrega em humildes recintos e pecadores e os sofredores de todas as espécies. E eles encontram no Espiritismo o mesmo conforto. Né? Então, meus irmãos, vejam que nós continuamos ainda doentes, doentes da alma. E são exatamente esses doentes de alma que necessitamos de Jesus. Aí aquela história de Jesus para Pedro. Pedro, apacenta minhas ovelhas, porque Jesus sabia que as ovelhas iriam desgarrar-se. E o Evangelho é essa fonte de luz que nos faz nos arrebanhar-se, no sentido de coletivo, no sentido de crescimento. Tá? Então, o Evangelho é o remédio que nós precisamos. Que assim agradecemos a Jesus por essa oportunidade. Que possamos exercer o nosso Evangelho no lar, o nosso Evangelho como fonte de amparar todo o nosso ambiente doméstico. Amparar no conforto do sentimento espiritual, da sintonia espiritual com os benfeitores do alto, com o nosso anjo de guarda.
nos alinhando num pensamento positivo de que o amanhã será sempre melhor nessa construção do hoje. Assim, nós agradecemos a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez aqui e possamos dizer assim: Senhor, abençoa os lares de todos os nossos irmãos, abençoa as suas casas, os seus trabalhos, suas famílias, abençoa a humanidade. Entre no coração dos endurecidos e trabalhe para que ele possa enxergar que os nossos corações são moradas de sentimentos dignos do seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, paz e luz no coração de todos e até uma próxima oportunidade. Jesus abençoe todos nós.